Fala, amigos, pré-jogo no ar. Amanhã o CSA encara o Sampaio Corrêa aqui em Maceió, partida decisiva, vida ou morte, final de Copa do Mundo, como falou o nosso treinador. E esse jogo é muito importante aí para nossa sobrevivência na Série B, então vamos falar sobre essa partida. Já de primeiro eu quero convidar todo mundo a dar o like aqui no nosso vídeo de hoje, no nosso pré-jogo, e se inscrever também aqui no canal, porque tem muito conteúdo para vocês também. Amanhã de manhã temos a live pré-jogo, que inclusive tem sorteio de ingressos, certo? Lá na nossa live. E depois da partida temos a análise do jogo aqui no canal Espaço da Bola, todos ao vivo para você poder acompanhar com a gente, beleza? Então vamos que vamos, meus amigos, falar tudo que cerca esse jogo do CSA. Primeiro, da importância desse jogo agora. Por essa rodada agora, passada, o time do CSA segue na zona de rebaixamento. E se vencer a equipe do Sampaio Corrêa dentro de casa, o CSA atinge 38 pontos, ultrapassa o Novo Horizontino e fica com a mesma pontuação da Chapecoense. Mas também ainda jogam na rodada Chapecoense e Novo Horizontino, nossos adversários mais diretos, eu acho. O Novo Horizontino encara o Vasco fora de casa e a Chapecoense em casa joga com o Operário. Nesse jogo aí até interessante se a Chape perder pontos, né? Talvez um empate ou até o próprio Operário ganhar, se a gente conseguir fazer o nosso dever de casa, né? Mas a gente agora, infelizmente, tem que torcer também contra os nossos adversários diretos, além de fazer a nossa parte, né, velho? Então a situação tá bem complicada, mas como eu falei, são 2 pontos apenas atrás do Novo Horizontino, então o CSA tem condições de escapar ainda, e para isso eu tenho que ressaltar mais uma vez, como eu sempre faço, o papel do torcedor. O último jogo dentro de casa foi um grande vexame do CSA contra o Guarani, é verdade, tirou um pouco da confiança do torcedor, sim, mas os melhores resultados, como eu sempre falo, do CSA são dentro de casa, são com o apoio do torcedor. Se o time perde um jogo ou outro, é porque o time realmente tem deficiências técnicas, certo? Então, mesmo com essas deficiências, o CSA tem conseguido arrancar algumas vitórias dentro de casa. Então, por favor, gente, a gente não pode deixar que a nossa torcida pare de apoiar o CSA. A gente tem que continuar indo para o estádio. Por isso, eu vou fazer questão de sortear esses ingressos para que mais pessoas possam ir para o jogo. Eu vou fazer essa divulgação do preço dos ingressos, que segue R$10. Aliás, existe uma nova plataforma que é a Modbot, que você faz um incentivo para os jogadores do CSA. Você dá R$10, que é o valor do ingresso, e você ganha o ingresso. E se o CSA ganhar, esse valor que você pagou aí para o ingresso, ele vai inteiramente de bicho para os atletas. É um incentivo a mais. E outra, se o CSA não ganhar, esse dinheiro que você investiu volta para você como saldo na Modbot para você comprar ingresso para o próximo jogo. Ou seja, a diretoria praticamente está reembolsando o valor do ingresso que você comprou se o CSA não ganhar. Então, na prática, você só paga o ingresso se a gente ganhar. Então, quer mais o quê? É tudo para a galera ir para esse jogo. Eu sei que não vai ter um apelo muito grande, eu sei que a galera não vai lotar como foi nesse jogo contra o Guarani, mas a gente, torcedor, tem que fazer o nosso papel. Se não for a gente, meu irmão, os caras, os jogadores aqui não vão fazer, tá ligado? Então a gente tem que continuar empurrando o time, fazendo a nossa parte e tentar de tudo, fazer o máximo possível para não deixar o CSA cair. Porque se a gente não fizer isso, ninguém mais vai fazer, certo? Faltam 5 jogos, 3 deles são em casa, e começando agora essa campanha importantíssima contra o Sampaio Corrêa, certo? Então precisamos ganhar esse jogo. Não vai ser fácil. O Sampaio Corrêa tem 48 pontos, é o 6º colocado e está numa sequência de 5 jogos sem perder, sendo 4 vitórias e 1 empate. 3 vitórias seguidas. Ganhou em casa a última partida contra o Náutico, então o Sampaio vem capeste para esse jogo, querendo continuar se aproximando do G4, certo? Mas o CSA não pode também se apequenar contra o Sampaio Corrêa. A gente precisa jogar bola para ganhar esse jogo aí. É impensável até um empate para o time do CSA. E para isso, vamos ter os retornos dos desfalques que a gente teve na partida passada. Não todos, só que a maioria. A gente teve
4 jogadores fora por lesão, o Wesley que já vinha machucado, o Diego Renan sentiu um incômodo e não jogou, Giovani também estava com alguns incômodos, não jogou também, o Lucas Barcelos estava machucado, né, já não estava 100% no jogo contra o Guarani e talvez nesse jogo não esteja apto também. Fora que a gente teve 3 jogadores poupados, apesar do treinador dizer que não poupou jogadores, né, foi poupado sim, a gente sabe que foram poupados pensando nesse jogo, Ian Rolim, Osvaldo e Elton, né? Então, teremos o retorno aí do Ian Rolim e do Elton para essa partida, e dos jogadores que estavam machucados, o Wesley segue fora e possivelmente o Lucas Barcelos e o Giovani também, como informou o GE. Tomara que eles voltem, tomara que eles retornem para essa partida, mas o GE antecipou que eles talvez estejam ainda fora de combate. Quem volta de certeza é o Diego Renan, dando uma forcinha a mais na lateral. Então, vamos montar, esboçar esse time, como eu entraria com os jogadores todos voltando e sem a ausência de alguns, por exemplo. Vamos considerar que o Wesley já não volta. O Wesley, ele tá machucado há um certo tempo, né? E possivelmente ele não volta para essa partida. Inclusive o Roberto Fernandes lamentou a ausência dele. Foi uma ausência bastante sentida, porque o Guilherme Paraíba caiu demais de rendimento. Mas eu acho que segue como titular. Aquela mesma discussão sobre Paulo Ricardo ou Marcelo Carné, eu entraria com o Paulo Ricardo. Não vou muito a fundo dessa discussão, porque eu já falei isso inúmeras vezes aqui no canal, certo? Então, para mim é o Paulo Ricardo, embora eu acho que o treinador vai de Marcelo Carné de novo. Do lado direito deve ser mantido aí o Lucas Marques. Do lado esquerdo, o Diego Renan deve voltar. O miolo de zaga, o Guilherme Paraíba e o Lucão. No meio de campo, se voltar o Giovani, ele é titular, e aí esboça aquele meio campo com Gabriel e Ian Rolim. E no ataque teria Lucas Barcelos, Osvaldo e Elton. Esse time bastante ofensivo, como a gente entrou contra a Tombense. Mas, contra o Guarani, essa mesma formação, ela não deu certo, porque ficou um time muito ofensivo, muito exposto do CSA. Para jogar contra uma equipe mais bem montada, que é a do Sampaio Corrêa, eu não entraria com esse time muito mais ofensivo, já falei aqui. Eu tentaria colocar, por exemplo, tirar o Osvaldo e colocar um meio-campista que seja mais precavido, ou aumentar a quantidade de volantes, botando, por exemplo, o Rickson lá ao lado do Giovani, né? Então faria Giovani e Rickson com o Ian Rolim um pouco mais à frente e o Gabriel no ataque, junto do Lucas Barcelos, como o CSA já jogou em alguns momentos, né? Pode ser uma boa oportunidade para o time do CSA, mas talvez não tenhamos nem o Giovani nem o Lucas Barcelos. Então qual seria a opção mais viável para isso? Entrar ou o Ferreira, que entrou nesse jogo contra o Grêmio, ou o Rickson, que também jogou, né, essa partida, e na ponta o Osvaldo, naturalmente, no lugar do Barcelos. E aí fica como? A gente entra com o Lourenço lá na ponta, né? Ficaria o quê? Se os dois não jogarem, por exemplo, ficaria Rickson, Ian Rolim e Gabriel, e na frente o Lourenço, que é um meia, né? Então ele pode atuar lá na ponta, até pode fazer essa movimentação com o Gabriel, trocar de posição com o Gabriel. E do outro lado o Osvaldo mais espetado junto com o Elton lá na frente. Então teriam 4 meio-campistas, um deles mais avançado, ou o Lourenço ou o Gabriel, e os 2 atacantes lá mais à frente, né? O Osvaldo e o Elton. Pode ser uma opção, mas podemos ter aí o retorno do Lucas Barcelos ou do Giovani, talvez, tomara que voltem 100%. O principal é esse, que voltem 100%. É melhor do que entrar igual o Lucas Barcelos entrou nesse jogo contra o Guarani. Entrar baleado e não conseguir desempenhar um bom futebol e ficar se arrastando em campo durante muito tempo. Então é importante colocar quem estiver 100%. E por isso talvez poupou alguns jogadores, né, na partida passada para eles entrarem no gás nessa próxima partida de amanhã, tá certo? Mas vamos lá, galera, lembrando a vocês, teremos sorteio de ingresso na live amanhã de manhã, certo? Tem que ser durante a live, ao vivo, beleza? Aqui do canal Espaço da Bola, acessa a nossa live amanhã, começando às 9h30 e o sorteio rola às 11 horas, lá na live, certo? Então vocês entram lá para poder concorrer aos ingressos e eu conto com a presença de vocês lá no estádio também. Beleza, galera? Grande abraço a todos, muito obrigado pela presença aqui no canal, tamo junto e até amanhã, meus amigos. Até mais.